Oi pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco para vocês sobre como as funções de utilidade não são únicas. Por que elas não são únicas? Bom, eu tenho que, se eu tiver uma preferência que pode ser representada por uma função de utilidade, eu tenho várias funções de utilidade que podem representar a mesma preferência. Porque o que a função de utilidade faz? A função de utilidade simplesmente dá um número para cada cesta que eu tenho, que eu posso escolher. Então, por exemplo, se eu pegar e multiplicar cada um desses números por 2, e fizer 2 vezes aquela minha função de utilidade antiga, eu vou ter uma função de utilidade que representa a mesma preferência. Por quê? A função de utilidade só me fala questão de ordenação, só me fala uma questão ordinal. Só fala a ordem, qual que eu prefiro sobre qual. Não me fala exatamente, tipo, por exemplo, falar que eu tenho uma utilidade de 10 comendo sucrilhos e tenho uma utilidade de 20 comendo snowflakes, não significa que eu gosto de cornflakes, perdão, comendo cornflakes. Não significa que eu gosto 2 vezes mais de cornflakes que snowflakes. Porque eu posso, se eu falar que eu tenho uma utilidade, se eu tiver uma outra utilidade que fala que eu tenho raiz de 2, utilidade comendo sucrilhos, e 2 é a minha utilidade comendo cornflakes, eu vou falar que eu tenho ao quadrado a minha utilidade, eu tenho muito ela multiplicada por ela mesma, assim, da minha utilidade do negócio, e não faz sentido falar isso, porque, como a gente vai ver aqui, as utilidades não são únicas, então eu posso ter números bem diferentes representando a mesma preferência. Então, o que o nosso teorema diz aqui? Suponha uma preferência qualquer sobre o nosso RL+, nosso conjunto de consumo, representado por uma função de utilidade contínua de U de RL+, em R, né? Padrão, como a gente viu. Se eu tiver uma função f que leva dos reais aos reais, ou seja, essa minha função aqui vai levar do RL+, né, aqueles vetores, vai transformar eles em números reais, e essa função aqui vai transformar números reais em outros números reais, ou os mesmos, né? É uma função que leva de R em R. Se f é uma função contínua estritamente crescente, então minha função uzão, que é uma função composta de f e u, que vai levar de RL mais em R, porque U leva de RL mais em R, e F leva de R em R, então meu Uzão vai levar, o F bola U vai levar de RL mais em R, né? Começar aqui, vir para cá e terminar no R. Também vai ser uma função de utilidade que vai representar a minha preferência. Então eu dei aqui uns exemplos fáceis para vocês, né? Eu falei aqui então que se eu tiver meu F de x vai ser igual, por exemplo, a x. Se eu tiver um g de x que é x ao quadrado, essas preferências vão representar, essas duas funções vão representar a mesma preferência. Porque se eu tiver aqui que meu f de 10 é igual a 10, aqui eu vou ter que o g de 10 é igual a 100, g de 10 é igual a 100, igual a 100, e simplesmente aqui eu vou ter que 10 vai ser maior do que 5 ainda, vai ser preferível a 5. Da mesma forma que eu vou ter que g de 10 vai ser maior do que g de 5. Então mostrando que 10 é preferível a 5. Se eu tivesse, por exemplo, só uma cesta com bem só, né? Então, assim, quanto mais melhor. Então, essas duas funções vão representar. Vamos demonstrar esse teorema aqui. Vocês vão ver. Demonstração desse teorema. Vamos fazer a demonstração rápida aqui desse teorema. Vamos fazer a demonstração rápida desse teorema. A gente tem que x é tão bom quanto y se somente se o de x é maior ou igual ao de y. Porque a gente tem que essa função, como o teorema nos disse, a função 1 representa a nossa preferência. E aí, como a minha f, como a gente viu aqui, f é o quê? Vamos até sublinhar. Vamos usar o highlighter aqui. F é uma função contínua estritamente crescente. Estritamente crescente. F é uma função contínua estritamente crescente. Ela é contínua e é estritamente crescente, ou seja, ela sempre vai estar crescendo. Ela sempre vai crescer. Então é verdade que se eu pegar esses números aqui, o de x é um número real, o de y é um número real. Se eu pegar e jogar esses números dentro dessa função, já que ela é estritamente crescente, eu vou ter que o f desse número de u de x vai ser maior ou igual ao f daquele outro número.
que é u de y. Por quê? Se eu tenho aqui que o meu f é estritamente crescente, eu vou ter que o f de 5 é maior que o f de 2, eu vou ter que o f de 10 é maior que o f de 5, ou seja, quanto maior é o x que eu tenho aqui dentro, maior vai ser o y, que é o valor da função, né? Sem querer confundir com esse x e y aqui, que são só dois números diferentes, mas se ela é estritamente crescente, então quanto maior o número dentro, maior vai ser o valor da função. Então, como u de x e u de y são apenas números reais, como a gente viu, o f do de x vai ser maior ou igual que o f do de y. E como f bola u, função composta f de u é uzão, o dzão de x vai ser maior que o zão de y. Se somente se aqui, né? Tô querendo sair daqui e vir pra cá. Bom, então, o que isso aqui está mostrando pra gente? Está mostrando que... Ixi, sumiu o y aqui. X é tão bom quanto y, se somente se eu tenho minha função uzão de x maior ou igual que minha função uzão de y. Isso aqui mostra exatamente aquilo que a gente definiu como uma função que representa essa preferência. Tá aqui, o uzão também representa essa preferência, então. Porque, como que eu tenho, como no caso estrito aqui, eu vou ter, se somente se, mesma coisa para a parte estrita aqui, só apagando isso aqui, né? A gente vai ter que isso aqui é verdade também. Então a gente vai ter que isso aqui, logo u vai também representar essa mesma preferência. Tá aqui, é simplesmente uma função que a gente jogou lá dentro e representando, que nem o f, se o de x fosse igual a x, e o f de x fosse igual a x quadrado. Porque o f de u de x, o f do de y, seja o caso, vai ser y quadrado. E essa função f, u, vai representar também a minha utilidade. Então é isso, muito obrigado, até o próximo vídeo. Isso aqui é uma coisa muito importante, é importante lembrar disso, não esquecer. É importante entender todo esse negócio da ordinalidade, né? Como mostra ordem, e não exatamente, esse número não é exatamente uma quantidade, mas simplesmente demonstra qual é a ordem das coisas que você prefere. Tá bom, muito obrigado, então até o próximo vídeo.